quando me buscares de todo o vosso coração. Amém? Vamos continuar adorando a Jesus. Só quem adora adora Ele em espírito e em verdade. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Aprendi a te adorar pelo que é. Nele veio sim um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus, se não
maior valor, a comida e a bebida de melhor sabor, o verdadeiro pão que me alimenta e a água que mata minha sede nesse deserto. Tu és a mão que me sustenta, o meu fraco ser, que me guia e me levanta se eu cair. Nunca tive um amor assim. Nem que eu pudesse, eu queria te deixar. E se eu quisesse, não podia mais de ti me separar. Se não pertenço a ti também, não quero pertencer a mais ninguém. Pode me guardar e me levar para pertinho de você, e nunca mais eu corro o risco de vir a me perder. Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus. Pode me guardar e me levar para pertinho de você, e nunca mais eu corro o risco de vir a me perder. Não tem ninguém mais precioso para mim, Jesus. És o meu amor, o meu Salvador. Amém, meus irmãos? Eu cumprimento a Igreja de Cristo com a graça e a paz do Senhor. Abrimos nossa Bíblia no livro de Atos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, verso 37 e o verso 38, que vai falar: você sabe o que aconteceu em toda a terra de Israel, começando na Galiléia, depois que João pregou a sua mensagem a respeito do batismo. Sabe também como Deus derramou o Espírito Santo sobre Jesus de Nazaré e lhe deu o poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os que eram dominados pelo diabo, porque Deus estava com ele. Pode se sentar aí. Aleluia. Sabemos que Deus ele criou o mundo. Deus ele criou os céus e a terra, e saiu criando todas as coisas, e vê Deus que tudo isso era bom. Deus ele cria o homem, e a partir de Deus ele cria o homem, Deus ele desce toda a tarde para falar com o homem, para ter um particular com ele, e que a comunhão se fortalecesse a cada vez mais. Deus viu que o homem não podia ficar só e criou uma disjuntora, fez a mulher. Deus dá uma ordem a Adão e fala: olha, Adão, desse fruto tu não comerás. E depois Deus ele cria a mulher. Ao passar do tempo, a mulher vai e come o fruto. E a partir de que ela come o fruto, ela desobedeceu a Deus, e o pecado entrou na vida dela. O pecado ele começa a entrar na humanidade a partir da mulher. E ao passar do tempo, nunca Deus ele conseguiu obter aquela comunhão com o homem de tal forma que ele tinha com Adão toda vez que ele descia a tarde. Deus ele não conseguia mais falar com o homem de uma extrema importância. Ele não conseguia falar com o homem de um tempo tão grande. Ao passar do tempo, Deus ele levanta a profeta e pede para o povo dele se arrepender. Se arrepende. O povo estava começando a adorar a imagem, estava começando a fazer esculturas para adorar. E cada vez mais foi distanciando da comunhão com Deus. Podemos ver que Deus ele sempre falava por meio de um homem. Era só um homem. Ele escolhia uma pessoa, falava para aquela pessoa, e aquela pessoa falava para o povo. Eu posso trazer isso, Moisés. Deus ele toda vez falava com Moisés de uma tal forma que era muito maravilhoso, de uma tal forma que os irmãos deles ficaram com inveja dele. Miriam olhou para ele e falou: por que Deus só fala contigo e não fala comigo? Então o homem estava começando a obter a comunhão com Deus, mas ao
afastando novamente de Deus. Deus ele faz uma promessa e diz que havia o enviado, o Messias, o Cristo, aquele que ia trazer a reconciliação do homem com Deus. Aleluia. Aquele que ia trazer a comunhão novamente do homem com Deus. Aleluia. Deus ele estava sentindo saudade, ele estava sentindo um desconforto, porque toda vez ele gostaria de conversar com alguém, mas isso empatava. O que empatava? O pecado. O pecado empatava o homem dele falar com Deus. Então Deus ele diz que o Messias ia vir, que é o Messias, o Cristo, o enviado de Deus. Aleluia! Certo dia, o anjo Gabriel vem, desce à terra e traz a mensagem para Maria. O anjo Gabriel chega em Maria e fala: olha, tu és virtuosa, tu foi bem abençoada diante de Deus, e sobre tu nascerá um menino, que vai ser o santo, o justo. E ela olha assim para o anjo e fala mesmo assim: como é que vai nascer um menino na minha barriga, se ainda eu sou virgem? O anjo fala: olha, o Espírito Santo de Deus o encobrirá, e da tua madre irá nascer um menino. José, o que estava certamente tinha assinado um contrato, queria se casar com Maria, ele descobre que ela estava grávida. E ele era um homem muito fiel, e ele fala mesmo assim, pelo que ele pensou, aliás, ele falou, ele pensou: eu vou tirar um contrato de casamento com ela, porque ela está grávida, porque senão ia difamar ela, porque ele achava que o homem tinha tido relação com ela. O anjo do Senhor novamente, em pensamento, desce e fala com José, e fala: olha, José, não te preocupa, porque o fruto que vai nascer no ventre de Maria é abençoado, é um homem de Deus, é santo, ele é justo. Não te preocupa, continua com ela. Agora, porém, não tem relação com ela até que o menino cresça, e tu colocarás o nome dele Jesus. Aleluia! O enviado, o Emanuel, Deus conosco. Deus agora, ele traz Jesus para a terra, para trazer novamente a reconciliação, a comunhão que Deus ele tinha com o homem. Porque, como eu já falei, Deus ele é justo, e ele não poderia ter uma comunhão muito com o homem por causa do pecado. O pecado afastava o homem de Deus, mas por meio de uma pessoa ia trazer a comunhão novamente. Em Coríntios, capítulo 5, rapidamente, 2 Coríntios, capítulo 5, vai falar mesmo assim, não é preciso abrir. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus que estava em Cristo, e reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Jesus agora, ele veio para reconciliar, e ele tem uma vida como nós, uma vida muito humana, de tal humana que ele sentiu fome e ele chorou. Jesus ele mora numa cidade da Galileia, Nazaré, e naquela cidade ele trabalhava com o pai dele, que era carpinteiro. Jesus ele falava com as pessoas e tinha, como eu posso falar, uma amizade. Então Jesus ele começa a viver uma vida até o tempo que ele ia assumir o seu ministério. As pessoas começaram a olhar para Jesus e enxergaram ele de tal forma um homem que não acreditaram que ele era Deus, e que ele era o enviado, e que ele era aquele que ia trazer a reconciliação entre Deus e o homem. Por quê? Porque como é que pode um homem carpinteiro, pobre, que nasce numa cidade que não tem muito menos algo a de comer, ia trazer a reconciliação de Deus e o homem? As pessoas não queriam acreditar. As pessoas não queriam acreditar que ele ia trazer a paz, ele ia trazer a graça,
que Jesus, ele era o enviado. E os irmãos de Jesus também não quiseram acreditar. Até os seus irmãos não acreditaram nele, pelo fato de ele ser carpinteiro e ter crescido na região. Não acreditava que ele era o Filho de Deus, o enviado. Então Jesus, ele viu que aquele lugar não era propício para operar milagres. Ele parte da sua cidade para outra. E Jesus partiu da sua cidade para outra. Um dos milagres maravilhosos é o do tanque de Betesda. Jesus, ele viu que aquele homem estava 38 anos, passando necessidade, pedindo esmola, toda vez se humilhando para obter alguma coisa. A palavra vai dizer que vendo Jesus, aquele homem deitado foi com ele. Eu quero te dizer esta noite que Jesus, ele está me vendo você aí sentado, e ele hoje vai ter um particular com você, assim como ele teve com o homem do tanque de Betesda. E ele pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus, ele chegou naquele homem, e do mesmo jeito que ele chegou naquele homem, ele chega em você e fala: o que queres que eu te faça? Não adianta botar empecilho, não adianta dizer, não, Jesus, é porque a situação está difícil e o Senhor não vai conseguir não resolver não. Jesus chegou no homem e falou: o que queres que eu te faça? Eu faço, eu sou, eu mando e desmando, quando eu acho ninguém pode impedir, eu opero. Isso que é que tu queres que eu te faça? Só para tu acreditar que eu sou o enviado de Deus, levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus nesta noite está te dizendo: olha, nesta noite tu vai se levantar e o teu problema vai ser resolvido. A situação que te entristecia vai ser resolvida, porque sou eu que estou mandando no negócio. Eu não perdi o controle. Eu mando, eu faço, eu sou. Muitos não acreditam que eu sou o enviado. Eles me negam por palavras de tua atitude, mas eu sou. Eu sou justo, eu sou conselheiro, eu sou príncipe da paz, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou aquele que está dentro da fornalha, aquele que anda entre os que está na fornalha, eu sou aquele que está dentro da cova dos leões. Eu resolvo os problemas. Não há nada que eu possa operar. Ele é Deus. Ele é Jesus. Ninguém queria acreditar, mas todo aquele que acreditava e que o encontro com ele, além de receber a salvação, era salvo. Ele trazia a salvação. Ele fala mesmo assim que ele não veio para as pessoas que estão bom, aquelas pessoas que não precisam de nada. Ele veio para os doentes. Ele veio para você, meu irmão, que saiu da sua casa falando: Jesus, eu estou passando por isso e aquilo, mas eu sei que o Senhor vai entrar na minha causa. Eu vou te adorar, Jesus. Eu não quero te adorar pelo que tu faz, eu quero te adorar pelo que tu és, Jesus. Porque o que ele deu a salvação, ele trouxe graça, ele trouxe paz para a tua casa. A tua casa que era um reboliço, onde o diabo mandava e desmandava, criava a situação, tu estava triste, ele trouxe paz. Ele te levantou como coluna na tua casa. Meu Deus, ele te levantou como coluna e ele está no controle. Um dos milagres também de Jesus que me maravilha. Aleluia. É o que Jesus acalma a tempestade. Jesus partindo para outra margem do rio, Jesus ia com os seus discípulos. E Jesus, ele, por ser um fato homem, como eu já relatei, ele era 100% homem, 100% Deus. E Jesus, por ser homem, ele deitou, estava muito cansado, e ele foi descansar, repousar, e falou: olha, nós vamos atravessar até lá. Jesus decretou que você ia chegar, mas você com dúvida fica falando: mas Jesus, como é que eu vou chegar? Jesus não deu a ordem que tu vai chegar, terra? Tu vai chegar. E Jesus, deitado no barco, foi, se levanta uma grande tempestade, um grande reboliço,
E aí que entra. Às vezes dá um reboliço na tua vida, mas ele já deu a onda, eu vou chegar, né? Eu vou chegar, e quando eu chego com tudo. Eu chego com tudo porque eu sou. Aleluia! E os discípulos começaram a ficar atemorizados, falaram, meu Deus, essa tempestade. Pedro, por ser pescador, ele sabia que ia naufragar. Mas tem que ter fé. Porque a fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas aquelas que se esperam. Espera com Deus com paciência. Espera com Deus com paciência, que Ele vai ouvir o teu clamor. Ele já decretou que você ia chegar. E o seu discípulo fica inquieto e fala, Jesus, nós vamos naufragar. Como é que tu aí deitado não se importa? Jesus, quando está no barco, Ele está no controle da direção da tua vida. Jesus, Ele está na tua vida, Ele está no controle. Se não tiver, entrega a tua vida para Jesus e deixa Ele estar no controle. Porque quando Jesus está no controle, nada pode te abater. E Jesus está no controle daquele barco. O mar se levanta, a grande tempestade. Jesus se levanta, e quando Ele se levanta, Ele já se levanta com ousadia, já perguntou o que está acontecendo. Ele falou, olha, aquieta-te, mar. Aquieta-te. Jesus nesta noite está dizendo, aquieta-te. Eu sou Deus. Aquieta-te. Por que tu está angustiado? Tu está pensando que tu vai naufragar? Não vai não. Eu estou no barco. Eu estou no barco. Eu estou na direção. Não vai naufragar não. O mar pode se levantar, a tempestade pode vir, mas quando eu me levanto, eu já me levanto para dar ordem. Eu estou te escutando. Eu estou te escutando. Tenha calma, tenha paciência. Eu sou Deus. Outras passagens que Jesus também operou um milagre, porque as pessoas não acreditavam. Foi também no cego Bartimeu. Jesus passando por Jericó, ele viu Jesus passando por Jericó. Bartimeu ouviu que Jesus estava passando e começa a falar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Fale comigo, Jericó. Fale também comigo, Bartimeu. E fale, Jesus, filho de Davi, tem a misericórdia de mim. Jericó era pentecostal, irmão. Jesus está passando por aqui, tu é Bartimeu. Tu está calado por quê? Clama pelo nome dele, irmão. Clama pelo nome dele. Jesus está passando, olha. Ele está passando. Ele está passando. Clama pelo nome dele, que tu recebe o teu milagre. Clama. Não adianta ficar calado. E quando você está clamando, as pessoas começam a falar, cala a boca. Para que tu está orando? Não ora não, vai resolver essa causa. Tu está vendo que está ao teu potencial? Resolve. Não resolva não. Deixa que Jesus ele vai resolver. Deixa que Jesus ele vai resolver, irmão, a sua causa. Ele está no controle de tudo. Ele é Deus. Ele é Deus. Jesus sabendo também que um povo tinha perdido uma essência de adoração, Jesus fala, é necessário eu passar por Samaria. É necessário eu ter um particular com alguém lá, porque perdeu a adoração, está em dúvida onde é que é necessário me adorar. Ele não sabe onde é que me deve me adorar, ela não sabe não. E Jesus ele passa por Samaria. Jesus ele passava por Samaria, ele vê um poço, e ele para naquele poço para beber água. E ele estava com seus discípulos, e vendo que os discípulos iam interromper, porque Samaria não tinha diálogo com o judeu. E Jesus vai passando por Samaria e fala, agora eu vou ter um diálogo, eu e tu sozinho aqui nesta noite. Jesus ele passando por Samaria, ele para e pede para os discípulos comprar pão. Vai comprar pão para a gente comer, alguma coisa para a gente comer? Porque eu quero ter um particular com alguém aqui nesta noite. A mulher olha para Jesus, Jesus olha para ela, e ele fala, olha, me dá um pouquinho de água. Eu estou com sede, eu caminhei um pouquinho, eu começo a imaginar Jesus falando, eu estou com sede. Eu caminhei um pouquinho, aquele pouquinho
para e fala, me dá um pouquinho de água, porque eu estou com sede. A gente vê também que Jesus teve sede. E Jesus para, senta com aquela mulher, e ela fala, não vou te dar água não, como é que o judeu me pede água? A samaritana, se eu nem falo contigo, sabe que rolava aquela intriga. E Jesus fala, olha, se tu me pedir água, eu te dou água, e tu nunca mais terás sede. Ela me dá desta água. Ela começa a indagar para Jesus, pensando que Jesus não era Deus não. Muitas vezes mesmo assim, a gente fala, Jesus, me dá isso aqui, aí a gente olha assim, como é que o Senhor vai me dar? Ele não vou dar não, hein? Espera. Jesus olha para a mulher e fala mesmo assim, olha, vai chamar teu marido. Ela olha assim para Jesus, eu não tenho marido, falaste bem, porque o que tu tem não é teu. Ela olha para Jesus, tu és profeta? Jesus, eu não sou profeta não. Ah, meu Deus, Jesus, eu sou Deus. Começa Jesus a olhar para ele, pensando no pensamento, eu sou Deus. E Jesus começa a falar com ela, para que ela pudesse crer que Jesus era Deus. E ela pergunta, onde é que nós devemos adorar, hein? Em Israel ou aqui no mundo? Jesus olha para ele, haverá um tempo em que não é necessário que nem vencedor lutar. Onde tu estiver, tu pode me adorar. Porque os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. O véu se rasgou, irmão. Aquilo que impedia de você adorar Jesus foi rasgado. Adore a Jesus. Adore a Ele. Chegou já o tempo. Jesus estava falando deste tempo aqui, ó, onde você poderia adorar com Ele neste lugar que você está. Poderia falar com Ele onde você está. Converse com Ele. Fale com Ele sobre a sua causa, porque Ele pode resolver. Jesus pode resolver. E ao passar do tempo, Jesus foi falando muitos milagres e muitas maravilhas. E foi falando aos discípulos, olha, é necessário que o Filho do Homem ele seja entregue para ser morto. É necessário que eu sofra. É necessário que eu me angustie para que vocês tenham a paz. Para você ter a paz hoje, alguém teve que sofrer. Para você ter a paz hoje, alguém teve que chorar. Para você ter a paz hoje, alguém teve que carregar o nosso preço. Para falar a verdade, carregar o meio do teu pecado. O nosso pecado de ingrato. Todos os nossos pecados, Jesus ele carregou. E Jesus, ao carregar aqueles pecados, irmão, ele começou a se entristecer. Por quê? Porque ele tinha comunhão com Deus, ele sabia falar com Deus. E ao partir de que ele ia carregando aquela cruz, se aproximando cada vez mais de ser morto, o pecado foi entrando dentro dele. E foi angustiando. O pecado foi tirando aquela intimidade com Deus, ao ponto dele falar, Elohim, Elohim, meu Deus, por que me abandonaste? Ele achava que Deus tinha abandonado ele. Eu começo a pensar, foi o mesmo pensamento que Adão teve, Deus, por que me abandonaste? Só que Adão, ele teve esses pensamentos porque ele pecou, mas Deus não, ele é justo. Ele é justo. Glória a Deus. A palavra vai dizer que o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. O nosso castigo estava sobre ele. O meio teu pecado que é cometido no oculto, o meio teu pecado que é cometido até na frente do povo, estava sobre ele, estava sobre Jesus. E era necessário que Jesus passasse por tudo isso, para que nós pudéssemos ter essa reconciliação. Adore a Jesus, busque a Jesus, fale mais com Ele. Jesus sempre quer obter mais intimidade com você, e você fica perdendo tempo, conversando com mais amigas, jogando bola, fazendo um bocado de coisa que não agrada a Deus. Jesus sempre quer ter mais intimidade com você. E busque, me busque, me busque. Porque quando você me buscar, eu vou lhe revelar coisas que são muito grandes. As pessoas vão olhar para você e vão ver você em mim. As pessoas vão olhar para você e vão falar, meu Deus, que mulher é essa? Olha o rosto dela como brilha. Olha como ela fala.
E Jesus, ele foi levando aquela cruz, todo o nosso sofrimento, ao ponto dele ser crucificado. E Jesus sendo crucificado, ele viu que a comunhão com Deus estava se acabando. Estava se acabando, estava ficando mais longe, e mais longe, e mais longe, e o pecado se envolvendo. E Jesus, ele é morto. E aí, quando começa a pensar, as pessoas que andavam com Jesus começou a falar: oxe, ele afirmou ser Deus, ele curou, disse que era o Messias, disse que era o enviado e morreu. Como é que pode isso? Um Deus não morre, um Deus ele nunca morre, mas as pessoas não entendiam o que ele veio fazer na terra. Ele veio trazer a reconciliação de você com Deus. Foi necessário ele passar por todo esse sofrimento, para você hoje ter aquela comunhão maravilhosa. Quando você desce pela madrugada, começa a chorar, falar com Jesus, Jesus lhe abraça, lhe conforta e dizendo: calma, filho, eu estou aqui. Mas antes não podia ouvir isso, irmão. E a gente não tem dado muito valor a isso. E Jesus, ele morre. Mas antes de Jesus morrer, ele nos deixa uma promessa. Aliás, ele deixa-nos várias promessas. Mas uma das promessas maravilhosas que foi a salvação, a vida eterna. Jesus começa a falar para os seus discípulos antes da sua morte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos não teria dito: vou preparar um lugar. E quando eu for, eu vos preparar um lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver esteja vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus, ele foi, o Messias, ele foi, mas um dia ele vai voltar. Ele nos deixou uma promessa, dizendo que ia nos buscar. Mas também ele fala: no mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, filho. Amigo Deus. Filho, vai prosseguindo. Vai avante. Vai seguindo em frente. Eu estou contigo. Eu deixei o Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habita em vós e ele estará em vós para sempre. Ele estará em vós para sempre. Jesus, ele deixou um Consolador, aquele Consolador que nos traz paz, aquele Consolador que quando a gente está sofrendo, ele aquieta a nossa alma, aquele Consolador que quando a gente vai pecar, ele fala: filho, não peca, tu sabe que Jesus sofreu, tu sabe o preço que ele pagou, não peca não, filho, ele te ama, ele sofreu por tu, filho. Não peca, ele deixou um Consolador para que nos momentos difíceis ele segurasse você pela sua mão direita e dissesse: não temas, eu sou teu Deus, não te assombre, porque eu estou contigo, eu te esforço, eu te fortaleço com minha mão fiel. Ele deixou um Consolador. Jesus, ele foi, irmão, mas ele vai voltar. Ele está preparando um lugar, irmão. Irmão, eu quero estar naquele lugar. Se Jesus quisesse me levar, eu ia hoje mesmo. Eu não queria saber de casamento, eu não queria saber de família, eu ia era logo, irmão. Se ele perguntasse: tu quer ir hoje? Eu falava: eu quero ir agora. Está perguntando por quê, Jesus? É muito sofrimento que a gente passa, mas é necessário. A gente tem que carregar a nossa cruz. Não despreze a sua cruz, ela tem sua medida. Deus um dia
dia irá saber que as pegadas de Jesus são o mapa do tesouro. Deus tem recompensa para você. E não despreze a sua música, carregue ela até o final, porque a palavra vai dizer onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o teu coração estiver voltado para este mundo, se tu se apegar a coisas materiais, teu coração vai ficar aqui. Mas se teu coração estiver apegado ao céu, ao reino celestial, onde vai ter um gozo eterno, teu coração tem que estar com Jesus. É lá onde está o teu tesouro. Não se apega às coisas materiais, não. Se apega a Jesus. Se apega ao enviado. Ele é Deus. E é esse Jesus que um dia foi e vai voltar. E quando ele voltar, quando ele veio, ele subiu no jumentinho. Quando ele veio, eu sentou no jumentinho. E eu começo a pensar, falar, eu Deus no jumentinho. Olha, os discípulos, é só 12. Mas quando ele voltar, irmão, ele vai voltar num cavalo branco. E ele vai voltar cheio de anjos ao redor dele, afirmando que ele é Deus. E o castigo vai ser cobrado aqui na terra. Então ande em paz com Deus. Ande com Deus. Amém, irmão? Eu agradeço essa